Desperta, Brasil. Está na hora de orar. Está na hora de orar. E Jesus vai libertar. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor, o Deus Criador, o Deus de grande maravilha. Amados, é com muita alegria que eu me encontro com vocês mais uma vez para estarmos meditando em mais uma lição da nossa escola bíblica, né? E é pena que está terminando, né? Porque hoje nós entramos na última lição, a lição de número 13, né? A nossa 13ª lição, que vai falar para nós sobre aprendendo com o verbo divino. Mas eu creio que em todo esse estudo foi muito bom para mim e creio também que foi muito bom para você, porque eu creio que nós tivemos a oportunidade de aprendermos muito neste estudo bíblico, né? Dona Língua e companhia. Eu creio que nós aprendemos muito. Mas eu cumprimento a você, meu querido irmão, minha querida irmã, na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós vamos então hoje estar aprendendo com o verbo divino. Esta é uma lição maravilhosa mesmo. Eu, pessoalmente, fiquei maravilhado com esta lição. E eu creio que irá falar muito ao seu coração. A minha oração é que Deus derrama sobre você, meu querido irmão, minha querida irmã, sobre todos nós, a graça de termos o entendimento desta lição que hoje vem encerrar esse nosso estudo. Que Deus possa abençoar grandemente a cada um do amado irmão e da amada irmã que juntos vamos estar participando deste estudo. Amém? É com muita alegria mesmo, muita satisfação. Eu penso que nós somos privilegiados de termos em nossas mãos este estudo maravilhoso e que nós possamos buscar mesmo, aprender, né? Quero dizer para você que eu sempre estive e estou à disposição para tudo aquilo que vocês quiserem conversar comigo, né? Questionar alguma coisa do estudo, ou também passar para mim alguma coisa que vocês compreenderam, para mim vai ser a maior satisfação. Amém? E eu quero então estar dando início à nossa 13ª lição, que vai falar para nós sobre aprendendo com o verbo divino. Eu quero ler o nosso texto básico da nossa lição, que se encontra ali no livro de João, no capítulo de número 1 ao versículo 1 e 4 e o versículo 14, onde a palavra vem dizer para nós que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez.
Nele estava a vida, e ele era a luz dos homens. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João 1, versículo de 1 a 4 e o versículo 14. Amados, o objetivo da lição é aprender com Jesus, o Verbo divino, a comunicar para a glória de Deus. Na introdução, veremos que, como já informamos em lições anteriores, um dos títulos atribuídos ao Senhor Jesus foi Logos, entre aspas, Verbo, que na Bíblia da Almeida Revista e Corrigida está traduzido como Verbo. Que título expressivo! Jesus é a palavra porque comunicou o Pai à humanidade. Ele disse: quem me vê, vê ao Pai, que me enviou. Jesus é a expressão máxima do Pai para com os homens. Se queremos saber como é o amor do Pai, é só olhar para Jesus Cristo. Nessa lição, olharemos para o modo como o Senhor Jesus se posicionou na tão importante tarefa de comunicar o Pai através da sua vida. Primeiramente, lembraremos de que tinha como propósito honrá-lo, né? Depois, consideraremos que se manifestou para alcançar corações. E, por fim, lembraremos que sua comunicação se voltou para a formação de seus discípulos, aqueles que deveriam dar continuidade à obra aqui na terra. Então, queridos, esta lição de hoje, aprendendo com o Verbo Divino, eu creio que ela tem grandes coisas a ensinar a todos nós. Bom, na exposição 1, veremos Jesus Cristo comunicou para honrar o Pai. Comunicação é mais que palavras. Quando tornamos comum algo, além das palavras que transmitem sons significativos, também existem motivações e posturas que se relacionam com as manifestações verbais. Há uma relação intrínseca, isto é, uma relação essencial, uma relação própria, uma relação íntima entre palavras e pensamentos, mensagens e mensageiro. Então, olha que coisa interessante, né? Muito interessante isso aqui, que há uma relação, né? Há uma relação essencial, própria e íntima, né? Entre palavra e pensamento.
né? Você primeiro pensa, para depois você falar, né? Entre mensagens e mensageiro. O mensageiro só vai levar a mensagem que você deu para ele. Então, né, ele vai depender primeiro de você escrever a mensagem e passar para ele, para depois ele ser o mensageiro. Assim somos nós. Nós vamos depender da mensagem que vem até nós para sermos mensageiros, né? Então, por isso que há essa relação essencial, essa relação própria, essa relação íntima entre pensamento e palavra, entre mensagem e mensageiro. O que havia em Cristo que fazia suas palavras diferentes, né? Tinha alguma coisa em Cristo que fazia que as palavras de Cristo fossem diferentes. Vamos ver então. O que havia em Cristo que fazia suas palavras diferentes? Primeiro, a humilhação. No esvaziamento transcorrido na pessoa de Cristo, decisão tomada por si mesmo, né? Houve um posicionamento humilde que o levou a percorrer um caminho jamais vivenciado anteriormente. Afinal, deixou o esplendor da sua glória para vivenciar a experiência humana. Todas elas, inclusive as mais dolorosas, tais como desprezo, ofensas, injúria e a dor crucial que o levou à morte. E nós todos vemos através do Evangelho, né? Através da palavra que Jesus Cristo passou por tudo isso. Desprezo, ofensa, injúria, né? E por fim, a dor crucial, a dor da cruz que o levou à morte. O que havia em Cristo que fazia suas palavras diferentes? Segundo, a sujeição. Ter se submetido a condições tão difíceis foi reflexo da submissão que o Senhor Jesus tinha ao Pai. Em muitas partes do Evangelho escrito por João, encontramos as palavras ditas pelo Senhor Jesus acerca de sua vontade rendida através da vontade do Pai. Ao tornar-se palavra, entre parênteses, verbo, entendia-se como um elo na comunicação, fazendo não sua vontade, mas a vontade daquele que o enviou. Aí Jesus Cristo diz assim: deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. O que havia em Cristo que fazia suas palavras diferentes? Terceiro, a obediência. A Bíblia diz: assim, também Cristo não se glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote, mas aquele que lhe disse: tu és meu filho, hoje te gerei. Como também diz noutro lugar: tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque, o qual, nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas
ao que o podia livrar da morte. Foi ouvido quanto ao que temia. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. E sendo ele consumado, veio a ser causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Maravilha, né? Então, queridos, nessa exposição de número 1, nós aprendemos o quê? Aprendemos, então, que honrar é ação que vai além das palavras. Honrar é ação que vai além das palavras. É postura de quem honra, de alguém que reconhece o valor e a importância de outra. Sendo assim, honrar a Deus implica em postura de vida, principalmente no que se refere ao reconhecimento de sua majestade e a nossa estrutura pecaminosa, tão contaminada pelo veneno da soberba. Muito bem, amados. Na exposição de número 2, veremos que Jesus Cristo, ele comunicou para alcançar corações. Quando falou aos sofredores, foi à estrangeira Ciro-Fenícia que o Senhor pronunciou palavras fortes diante de grande sofrimento. Mateus 15, 21, 28. Aquela mulher tinha uma filha atormentada por espírito maligno, mas acreditou na palavra do Senhor. Ainda que aparentemente rudes, porque, deixa eu abrir um parênteses aqui. Isto aqui é uma verdade, né? Quando nós lemos ali, em Mateus 15, 21, 28, né, nós vemos ali que a primeira impressão que a gente tem, pelo menos comigo, aconteceu isso, né? Das primeiras vezes que eu li essas palavras ali no Evangelho, né? Hoje não, hoje eu compreendo melhor o porquê que o Senhor Jesus disse aquilo e nós estamos estudando isso aqui agora também para aprimorar mais ainda o nosso conhecimento. Mas é interessante, amados, que a primeira vez que eu li esta passagem ali em Mateus 15, 21, 28, eu pensei comigo, puxa vida, como é que pode o Senhor Jesus, né, falar desta maneira com uma pessoa? Foi grosso, no meu ver, né? Isso é eu, estou sendo sincero, né? Pensei, puxa vida, que maneira mais esquisita, né, do Senhor falar com esta mulher, né? Bom, mas foi uma palavra, conforme nós estamos estudando aqui hoje, né, aparentemente rude. Aparentemente. Porque o que ele diz? Não é lícito pegar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos, né? Foi onde eu pensei comigo, puxa vida, que maneira mais... Eu pensei assim mesmo, que maneira mais grossa, né, de Jesus falar com esta mulher. Mas nós aprendemos, né, com o tempo, com o estudar do Evangelho, o Espírito Santo
veio trabalhando no meu coração e veio trabalhando no seu coração também sobre essa passagem. E nesta tarde, nesta oportunidade, nós temos também mais uma oportunidade de aprendermos mais ainda sobre esta passagem ali de Mateus 15, 21, 28, né? Por quê? Sua fé, né? A fé de quem? A fé daquela mulher Ciro-Fenícia, né? Extrapolou o desprezo, quer dizer, ela se sentiu desprezada pelo Senhor, mas a fé daquela mulher foi muito maior do que o desprezo. E o que aconteceu o quê? E permitiu-lhe o milagre da libertação, né? Porque, como vocês se lembram, né, aquela mulher humildemente falou com o Senhor Jesus, né? Mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa de seus senhores. Nossa, aquilo ali foi maravilhoso demais. Eu imagino que aquilo ali, né? Não sei se eu posso dizer assim, mas deixou Jesus extremamente maravilhado com aquela resposta, né? Então é onde aconteceu o milagre. Fé semelhante também, seguindo aqui no estudo, né, queridos, teve o centurião. Olha que fé tremenda daquele homem também, que ao procurar o Senhor Jesus, disse a ele, né, diga apenas uma palavra e o meu criado sarará. Por que o centurião falou daquela forma com Jesus? Porque ele não achava, né, ele não achava digno, ele não achava merecedor do Senhor Jesus vir e entrar dentro da casa daquele centurião. Por isso que ele mandou dizer a Jesus, mas diga apenas uma palavra, e o meu servo, o meu criado, sarará. Né? Então, olha que maravilhoso. Então, Jesus Cristo respondeu àquela fé daquele centurião, né? Quando, a partir daquele instante, o criado daquele centurião, né? Ele ficou curado, né? Então, Jesus Cristo comunicou para alcançar corações quando falou aos sofredores, né? Mas também ele comunicou para alcançar corações quando ele confrontou pecadores, né? Olha que coisa maravilhosa isso aqui. Jesus, o Verbo divino, falou através da sua própria presença, né? Tanto a mulher que foi pega em adultério, ali em João 8, 11, né? Quanto ao publicano Zaqueu, ali no capítulo 9 do livro de Lucas, né? O confronto aconteceu sem que fosse feito um uso de muitas palavras. Olha que interessante. Jesus falou pouco, muito pouco, né? Jesus falou com a mulher, eu também não te condeno. Vai e não peques mais, para que mal nenhum te aconteça. Então falou poucas palavras, mas confrontou aquela mulher, né? Para Zaqueu, né? Jesus também usou poucas palavras, quando ele disse, hoje a salvação entrou nesta casa, né? Então ele falou pouco. Então a presença, o confronto aconteceu, né? Sem que fosse feito o uso de muitas palavras. A presença da própria luz, quer dizer, a presença do próprio Jesus, né? Testemunhar e falar
ainda que não se faça o uso de palavras. Às vezes, querido, nós testemunhamos, né? Nós testemunhamos com a nossa boca fechada. Nós testemunhamos falando o mínimo possível, né? A igreja permite, na medida em que testifica, nós, como igreja, permitimos à medida que testificamos, né? Então, o que acontece? Permite que o pecador seja confrontado em sua vida de pecado e se arrependa para a salvação. Então, olha que legal isso aqui. Nós precisamos testificar, né? Testificar o quê? A verdade, testificar através das nossas vidas, né? Para que o pecador seja confrontado na sua vida de pecado e se arrependa. Bom, terceiro, Jesus Cristo comunicou para alcançar corações quando advertiu os fariseus. Olha, então, ele comunicou para alcançar corações quando falou aos sofredores, né? Quando confrontou os pecadores e agora advertindo os fariseus. A palavra farisaísmo hoje possui a conotação de hipocrisia, quer dizer, fingimento. Pessoas ou grupo de pessoas em que há hipocrisia ou fingimento, ou que se comporta de maneira hipócrita, falsa. Procedimento legalista que escondia a realidade atrás de uma aparência religiosa. Em Mateus capítulo 23, o Senhor Jesus denunciou toda a falsidade existente no modo de ser dos fariseus. Disse que eram túmulos caiados, né? E que usavam palavras sedutoras para enganar as pessoas simples. A vida com Jesus precisa ser sincera, sem ser, né? Isso é algo que nós temos que pensar, né? A vida com Jesus, com o Senhor Jesus, precisa ser sincera, sem ser. Nós vemos aqui, na exposição 2, nós aprendemos aqui sobre a importância de comunicar para promover outros. Então, eu creio que em todos esses 3 meios que Jesus usou aqui, né, para confrontar os sofredores, para confrontar os pecadores e para advertir os fariseus, né, eu creio que o Senhor fez isso para promover aquelas pessoas, né? Então, assim também deve ser conosco, né? A importância de nos comunicarmos para promovermos o outro. Quero dizer que é necessário uma reeducação para desenvolver tal nível de comunicação. Geralmente, comunicamos impulsionados pelo nosso próprio ego e com a finalidade de autopromoção, né? E não foi desse jeito que Jesus comunicou com as pessoas. Em momento nenhum, Jesus comunicou pelo seu próprio ego ou com a finalidade
de Jesus, dele ter uma autopromoção, né? Ele se preocupou sempre em comunicar para promover o outro. Então, assim também deve ser nós, né? A nossa preocupação de comunicar deve ser para promover o outro. Bom, na exposição de número 3, nós também vamos ver que Jesus Cristo, ele comunicou para formar discípulos, né? Nós já vimos na exposição de número 1 que Jesus Cristo comunicou para honrar o Pai. Na exposição 2, nós vemos que Jesus Cristo comunicou para alcançar corações, né? E agora nós vamos ver na exposição 3 que Jesus Cristo comunicou para formar discípulos. Primeiro, com a sua vida. Acho maravilhosa a experiência que os discípulos do Senhor Jesus Cristo tiveram em sua formação. Ao caminharem com o Mestre, andando e vendo a criação e conversando, eles iam aprendendo a respeito do reino. Que maravilha isto, né? Porque nós vimos, através da palavra, através dos evangelhos, que Jesus ia caminhando, né, de um lugar para o outro, e ele ia ensinando aos seus discípulos, ensinando com o seu comportamento, ensinando curando, ensinando, perdoando os outros, né? Em todas aquelas questões eles iam aprendendo acerca do reino. É interessante isso aqui. A esta proposta de ensino dá-se o nome de educação peripatética, que se ensina passeando, né? Ou seja, o ensino ministrado em torno do jardim. Nós vemos que o Senhor ensinou muitos discípulos, né? Ali através do jardim das oliveiras, né? Ali no jardim de Getsêmani, né? Então, ministração, isto é uma ministração feita a partir da realidade, preparando o aprendiz para o dia a dia. A educação proposta pelo Senhor ia além das palavras. Estava relacionado com a sua vida. Isto é, eu entendo que Jesus, ele não somente falava, mas eu entendo também que Jesus, ele dava testemunho, ele dava exemplo. Amém? Jesus Cristo comunicou para formar discípulos, segundo, com as suas orações. O Senhor Jesus passou longos períodos de oração ao Pai. Algumas vezes estava sozinho, né? Outras vezes apenas com Pedro, Tiago e João. Mas assim também procedia estando junto aos 12. Penso que a oração sacerdotal, que está ali em João capítulo 17, ela tenha sido pronunciada diante do grupo na totalidade. As proposições feitas ao Pai, ao serem ouvidas pelos seus discípulos, cumpriam uma função pedagógica. Isto é, eles aprendiam profundas lições através das orações do Mestre. Quando você tiver um tempo, ou você tira o tempo para isso, leia ali no capítulo 17 do Evangelho de João, narrado por João,
lê ali a oração sacerdotal e atenta bem pelas palavras que o Senhor Jesus falou ali na oração sacerdotal, né? Por isso que nós entendemos aqui, através do estudo, que os discípulos, eles aprenderam profunda lição através da oração do Mestre, das orações do Mestre, principalmente ali em João 17. Jesus comunicou para formar discípulos, terceiro, com suas palavras. Seus ensinos foram incomparáveis. Aquele que ouviu o sermão do monte, na finalização, admirou-se de sua doutrina, entre aspas, ensino. Por que eles admiraram com a sua doutrina, com seu ensino? Porquanto ensinava com autoridade e não como os escribas. Isso nós vemos ali em Mateus, capítulo 7, versículo 28b e o versículo 29, né? Quando Jesus termina de fazer a comparação ali entre os dois alicerces, né? As pessoas, ali está escrito que as pessoas admiraram o ensinamento de Jesus, né? Porque Jesus, ele propôs ensinamentos através das parábolas. E o que eram parábolas? Eram métodos utilizados para facilitar o entendimento do princípio fundamental, né? As parábolas são proposições feitas a partir de algum elemento de realidade. Vocês lembram quando ele falou sobre a parábola do bom samaritano, né? A parábola do semeador, né? A palavra da vinha, né? Então, ele usava, né, esses elementos, né, proposições feitas a partir de algum elemento da realidade. Era como se aquilo tivesse acontecendo na realidade, né? Para poder haver um entendimento, né, de um princípio fundamental. Muito bem. E isto era para ilustrar um princípio espiritual. Podemos nós, em nosso tempo e dentro da nossa realidade, aplicar a metodologia utilizada pelo Senhor Jesus. Lembrando que a nossa vida, modo de relacionamento que desenvolvemos com Deus, é o elemento mais forte que temos na realização do nosso ministério. Nosso ministério. Atenta bem para isso. Que é o de ir e fazer discípulo. Então, aqui na exposição de número 3, né, nós podemos aprender também que a tão importante tarefa do discipulado é algo permanente. Durante toda a vida, somos ensinados e podemos ensinar. Conhecer a Cristo é o principal requisito para ser promotor do reino de Deus e da formação de pessoas.
Então, queridos, é muito importante, né, conhecermos a Cristo. Tudo que nós pudermos fazer para conhecer a Cristo, para nos aproximar mais de Cristo, é o principal requisito para sermos promotores do reino de Deus e da formação de pessoas. Queridos, eu quero concluir dizendo que Jesus é a palavra viva encarnada. Ele não é apenas um modelo que pode exercer influência de fora para dentro, mas uma pessoa que está em nós, dentro de nós, e que por esta razão age no nosso interior, nos indicando a direção certa e ajudando o discípulo em sua caminhada. Vamos ver aqui as 3 perguntas para a revisão. Então, a primeira pergunta: explique como o Senhor Jesus glorificou o Pai através de sua obediência. Ainda que fosse filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu, abrindo mão da sua vontade e se entregou plenamente à vontade do Pai. A segunda pergunta: diga em poucas palavras como o Senhor Jesus confrontou os pecadores. Falou através da sua própria presença. Um confronto aconteceu, sem que fosse feito o uso de muitas palavras. A presença da própria luz. A terceira: quando o Senhor Jesus utilizou palavras, como procedeu? Quando o Senhor Jesus utilizou palavras, como procedeu? Agiu com autoridade, falou com poder e comunicou para transformar vidas. Amados, chegamos ao final deste nosso maravilhoso estudo. Como eu disse no início, eu creio que aprendemos muito neste estudo bíblico. Neste estudo que Deus, na sua maravilhosa graça, nos proporcionou para aprendermos com o estudo Dona Língua e Companhia. Eu tenho comigo que todos nós fomos grandemente abençoados com cada uma dessas lições. Cada uma dessas lições. E a você, meu querido, que tem o privilégio de ter essa revista em suas mãos, né? Releia outra vez, reveja matérias, né? Procure tirar suas dúvidas. E eu sou muito grato a Deus por esta oportunidade. Muito grato a Deus por termos chegado juntos ao final de mais esse maravilhoso estudo. E hoje nós aprendemos com o Verbo Divino, isto é,
aprendemos com a palavra de Deus. A minha oração é que o Espírito Santo de Deus, ele possa vir grandemente sobre a sua vida, trazendo a você um entendimento deste ensino, dessas palavras, concedendo a você força física e espiritual para você viver esta palavra, tá? E dando a você autoridade, poder, audácia para falar para tantos quantos aqueles o Senhor colocar diante para você. E que muitas vezes você não vai falar através de palavra, você vai falar através do seu procedimento, através do seu testemunho de vida. Queridos, que Deus te abençoe grandemente, em nome do Senhor Jesus. Quero te agradecer, tá? A paciência que vocês tiveram de me ouvir, né? E de aprender junto comigo, porque todos nós aprendemos. E já quero convidar você também para a próxima terça-feira, nós estamos já entrando no nosso novo estudo bíblico, maravilhoso, chama Igreja Inesquecível. Tá? Então é isto que nós temos que ser. As pessoas irão lembrar de nós, porque seremos inesquecível. E esta igreja aqui está relacionado a cada um de nós. E nós temos que ser uma igreja inesquecível. Pessoas irão lembrar de nós daqui muitos e muitos anos pela frente, elas vão lembrar de nós. Então eu já convido a você a estar procurando o pastor Benilton, se você ainda não procurou, né? E esteja pedindo a ele, né? Para passar para você a revista do nosso novo estudo bíblico. A Igreja Inesquecível. Queridos, um abraço, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com cada um de vocês. Até a próxima, em nome do Senhor Jesus.